Estamos aqui no Além da Notícia tratando hoje de um tema dos mais interessantes e sérios também da nossa sociedade atual, bullying nas escolas, e estou com dois especialistas maravilhosos, estou aqui plenamente satisfeito com a presença de vocês. Começo aqui esse bloco com a doutora Ângela. Doutora Ângela, a psicologia pode ajudar, o ambiente acadêmico pode também contribuir para a reflexão sobre o bullying? Uhum. A reflexão e a intervenção em relação a esse fenômeno exige a participação intensa de todos os setores da sociedade. E quando a gente fala de todos os setores, a gente inclui não só família, escola, etc., etc., mas a gente inclui, inclusive, a participação dos profissionais, em particular dos profissionais na área de educação. E a área de educação, infelizmente, ainda não temos suficiente colaboração da psicologia na área da educação. A psicologia, infelizmente, em termos de Brasil, ela ainda é feita em contextos clínicos. Então, muitas vezes o psicólogo na escola está mais para atender crianças e resolver problemas do que participar na organização de todo o processo de ensino-aprendizagem, de toda a estruturação das atividades curriculares e extracurriculares, enfim, para participar de uma forma ativa da equipe de educação daquela escola, contribuindo. Isto é, o psicólogo é só para resolver problemas. Pois é, e o psicólogo escolar não é isso. O psicólogo escolar é diferente do psicólogo clínico. E o psicólogo escolar praticamente inexiste no Brasil. São poucas aquelas escolas, e agora eu estou falando particularmente em nível da rede pública, que eu acho que é a grande responsável pela formação das nossas crianças e adolescentes. Então, nós temos poucas escolas com psicólogos escolares que tragam para a escola essa perspectiva de vamos trabalhar a convivência, vamos trabalhar o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira levando em conta o desenvolvimento da pessoa humana. E aí, se você trouxer a questão do desenvolvimento integral da pessoa humana, aquilo que eu falei anteriormente sobre socialização fica beneficiado por esse psicólogo que vai atuar na direção de orientar aquela convivência que já foi colocada pelo professor no primeiro segmento. Agora, com relação à universidade, o que a formação do psicólogo na universidade, você gostaria que eu falasse sobre isso? Sim, sim, importantíssimo. Esse psicólogo escolar do qual eu falei, ele só pode ser efetivo se ele tiver uma formação adequada na universidade. E para isso nós precisamos que as nossas universidades se comprometam de fato com a realidade social do nosso país. A gente vê muitas vezes a universidade preparando e formando profissionais que muitas vezes não são aqueles profissionais dos quais nós precisamos. Então, no caso específico da psicologia, nós precisamos sim de profissionais psicólogos capazes de terem essa visão global, essa visão sistêmica e que estejam dispostos a contribuir de fato para que a qualidade do trabalho feito nas escolas melhore e, com isso, seja prevenido, por exemplo, o próprio bullying. Muito bem. É algo inovador que precisa acontecer. Mas algo inovador também é o que o professor vai nos dizer agora. A teologia do bullying, eu nunca tinha escutado isso. É próprio seu? É próprio meu. Como eu disse, ainda não publiquei, mas tenho trabalhado em elaborar essa teologia. Por quê? O problema do mal é tratado nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento e no Novo Testamento, e as formas como se manifesta nas estruturas de poder, não é? Então, a noção de mundo, por exemplo, que a Bíblia trata, são 4 principais. Uma delas é um sentido negativo, as demais são positivas. Existe o planeta que Deus ama, existe os seres humanos que Deus ama, não é? E existem as estruturas de poder que Ele quer resgatar no seu projeto de redenção.
Mas nós vemos que essa dimensão do escárnio, da brincadeira inconveniente, da humilhação, do constrangimento, se formos olhar, não considerando o bullying, mas considerando um tipo de violência que favorece o surgimento do bullying, porque o bullying existe desde que a escola existe. Apenas foi descoberto há cerca de 40 anos atrás pelo Dan Wells, que iniciou as pesquisas. Mas quando nós começamos a ver o tipo de humilhação que Jesus sofreu na cruz, o escárnio, o constrangimento, a ridicularização, passou por chacotas e tudo mais, nós vemos de uma forma ali um tipo de manifestação que não é só humana, não é só da natureza humana caída, mas ela também diz respeito a demônios, diz respeito a principados e potestades, como trabalha o apóstolo Paulo nessa dimensão. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é tentar mapear essa estrutura do mal, que já há registro nas Escrituras, e tentar mostrar como ela interfere nas estruturas de poder, nos cargos de autoridade, ou que estão a serviço do reino de Deus, ou estão a serviço do reino de Satanás, e não há meio termo, não há possibilidade de neutralidade. Nós estamos, segundo as Escrituras, vivendo uma batalha em que a minha atitude define o lado que eu estou. E daí até chegar nessa dimensão da estrutura educacional, da estrutura escolar, onde nós vemos toda essa influência. Então, na verdade, eu tenho chamado da teologia do bullying porque há indicativos claros nas Escrituras sobre este tipo de atuação, tanto humana quanto maligna, ou humana decaída e potencializado pelo aspecto maligno, que tem gerado, olha, sofrimento, pensamentos de morte. Isso não é normal ao ser humano. O ser humano não foi feito para pensar nisso. Aliás, a gente pensa no que será depois desta vida, é comum esse aspecto, né? Mas uma criança em idade escolar começar a pensar no suicídio, em dar cabo da própria vida, porque está sofrendo horrivelmente, isso é uma coisa que nos preocupa, tanto pelo aspecto dos transtornos psicológicos que podem gerar, mas também como uma influência nefasta, uma influência maligna que precisa ser contida. Daí eu estar, como teólogo, preocupado com esse aspecto também espiritual, porque eu quero lhe dizer uma coisa, Ronaldo, desde que nós iniciamos esse trabalho, por mais, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e me valer que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais, como diz o apóstolo. Então, eu entendo que combater o bullying como psicólogo, como profissional que atua nessa área educacional, não me isenta de pensar, de também orar, de rezar por essas crianças e pedir a graça de Deus, e tudo que nós fazemos é pedindo a graça de Deus que nos ajude nesse trabalho. Nós queremos alcançar, pode parecer muito pretensioso, e mas nós queremos alcançar 6 milhões de crianças que estão sofrendo, bem como os seus familiares. É um projeto ambicioso e é um projeto de puro idealismo. Agora, existe essa estrutura teológica que nos move? Com certeza, porque nós cremos que Jesus é a verdade e que pode proporcionar o esclarecimento devido. E temos descoberto também que crianças e adolescentes, quando se identificam com o Mestre Jesus, homem, com todos os aspectos da vida abordado pelo Evangelho, isso traz pleno desenvolvimento psicológico, emocional, e ainda trabalhamos o desenvolvimento da inteligência baseado em Jesus. Esse é um assunto também fascinante, viu? Um pensamento muito inovador. Isso não está sendo pretensioso, não. Aliás, só está sendo pretensioso. Eu estou sendo pretensioso. E temos que ser pretensiosos. Com certeza. Senão não somos homens de esperança. A fé nos leva a isso. Senão não somos pessoas de esperança, né? Eu vou voltar a falar aqui de um outro assunto. Vou tocar no outro assunto com a senhora por causa do nosso tempo, que é importantíssimo a gente tratar. Trotes universitários, a relação com o bullying. Qual existe? Sim, porque no fundo é mais uma outra forma de manifestação do que da violência, mais uma vez. É a utilização da violência e da relação de poder. Os trotes, eles poderiam ser, na realidade, uma grande festividade, uma grande celebração. Então, quando me perguntam, professora, você é contra os trotes? Bem, depende de como esses trotes vão se transformar, porque o trote que tem como marca registrada a violência, a humilhação,
com certeza temos que ser contra, porque é mais uma manifestação da violência e nós não queremos isso. Nós queremos uma sociedade em paz, né? E construtora da paz, das relações e da felicidade de cada um. Agora, tem uma questão aí que eu acho que eu gostaria de tocar rapidamente, se for possível, que é a das relações de poder. E o que acontece no trote? A relação do poder do veterano em relação àquele que está chegando. A relação de poder dentro de casa, o pai e a mãe que acham que são donos dos filhos. A relação de poder na sala de aula, o professor que acha que ele sabe tudo e os alunos não sabem nada. Ou seja, relações de poder são parte integrante da vida. Só que relações de poder são uma grande armadilha. Se você não tomar cuidado, você começa a utilizar esse poder no sentido de massacre do outro, e não no sentido da fraternidade, no sentido da cooperação, do respeito, que já falamos, da tolerância. Né? Então, eu gostaria de terminar a minha participação aqui falando da importância da fraternidade e da importância da cooperação entre pais e filhos, professores e alunos, veteranos e calouros, porque estamos todos participando de uma mesma jornada. E é nesse momento que a gente deve falar da união e que vai fazer a diferença com relação àquilo que o professor estava falando, né? Que é aquela ideia de destruição e do que poderia ser chamado de raízes do mal. E olha, está muito ligada à pergunta que a senhora acaba de responder, com eu gostaria de perguntar ao professor também. Os critérios para diferenciar, por exemplo, as brincadeiras próprias da idade, da infância, da adolescência, com o trote, com o bullying, com o trote sujo que a gente está se referindo, com o trote sujo, com o bullying. Olha, nós criamos uma frase que temos utilizado dela que diz assim: é brincadeira quando todos se divertem. Agora, quando um ou outros se divertem às custas de um que sofre, deixou de ser brincadeira. E temos trabalhado com alguns alunos de adolescentes que nos perguntam, mas como saber que a brincadeira está ultrapassando os limites? Bom, veja a reação da pessoa com quem você está brincando. Fatalmente ela demonstrará no trejeito, na expressão facial, gestual, corporal, se está gostando ou não da brincadeira. E se ela não está gostando, nós já estamos a um passo do desrespeito e de outros atos de violência, e dependendo até de atos infracionais, que é o crime cometido por menor de idade. Então nós precisamos saber identificar e precisamos dizer também à família a necessidade de resgatar a disciplina. Tem havido uma grande falta de disciplina por parte dos alunos em relação à escola, aos colegas, aos profissionais de educação. E nós aqui gostaria de divulgar esse livro que nós lançamos em 2008, que na verdade são 2 livros. Uma história infantil para ajudar a identificar o bullying, que é o bullying no planeta dos animais, porque o bullying é difícil de identificar. E um manual, foi o primeiro manual elaborado no país com perguntas e respostas, 148 perguntas, que passam pela identificação, diagnóstico e encaminhamento e as áreas que abrangem educação, saúde, segurança pública, justiça, direitos humanos, ação social, dentre outros, né? Então, eu gostaria de apresentar esse livro que tem sido de grande valia para estudantes, pesquisadores e é de fácil acesso. Então nós queremos fazer um apelo às famílias de olharem para os seus filhos, escutarem os filhos, acompanharem a vida escolar, principalmente acolher. Não importa o que o filho esteja relatando, acolha primeiro, questione depois, não é? E passe a tentar ver a vida dos filhos com os olhos dos filhos, porque nós adultos tendemos a achar que, porque já fomos criança, aí o que a professora disse, né? O professor acha que sabe tudo e os pais acham que sabem tudo, e a grande verdade é que muitas vezes não sabem. E eu tenho dito aos pais o seguinte: a tendência do pai é achar que conhece o filho. Mas ele, se for um pai ou uma mãe muito perspicaz, ele pode conhecer até 50% de quem é o filho ou a filha. O outro 50%, esse filho ou essa filha precisa se dar a conhecer. E caso não haja espaço, ambiente sociofamiliar e educacional adequado, essa criança não se dá a conhecer plenamente. Então fica aqui esse apelo e dizer que o bullying tem solução sim. Muito bem. A senhora também tem um apelo para fazer, né? Não, na realidade, eu acho que ele conseguiu sintetizar aquilo que eu também gostaria de dizer e só lembrar que se você quer ser respeitado, você precisa respeitar. Se você quer ser escutado, você precisa saber escutar.
Então, eu acho que essas coisas todas levadas a sério pela família, eu acho que podem dar frutos bastante benéficos para todos nós. Mas reforçando aquele apelo ao mundo acadêmico, ao mundo universitário, aos psicólogos, não é? Ah, sim. Nesse sentido, mais uma vez, a gente chama a atenção da importância de que, em nível de universidade, de formação dos futuros profissionais desse país, aí não só na psicologia, mas também na educação, em todas as áreas, se procure formar o cidadão, e não apenas um engenheiro, um médico, um psicólogo, mas pessoas dignas, pessoas capazes de serem respeitadas porque elas sabem respeitar. Então, eu acho que esse aspecto da cidadania na universidade é fundamental. E a gente convida aqueles que quiserem estudar, no caso da psicologia, né, quiserem aprofundar e fazer pesquisas, a trabalharem conosco na Universidade de Brasília. A gente tem uma linha de pesquisa que trabalha nessa direção. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. O senhor quer deixar também um endereço para que as pessoas possam procurar o Semeobis. O endereço é o www.semeobis.com.br. Já está aparecendo Entrando aí na sua nesse tela. site, a pessoa terá toda a informação sobre o desdobramento do bullying, o trabalho que vem sendo feito. É um site de utilidade pública. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui também. Prazer todo nosso. Obrigado. Um conteúdo exclusivo sobre este nosso assunto de hoje você encontra aí agora na nossa página, já está aparecendo e vai ser um prazer, com certeza, para você conhecer mais ainda sobre este assunto. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Na semana que vem estaremos de volta de novo com o Além da Notícia. Até lá e boa semana.